Alô, viajante, continuando o nosso papo sobre viagem de múltiplos destinos. No vídeo anterior, eu comecei o nosso bate-papo sobre viagem de múltiplos destinos, começando, logicamente, pelo meio de transporte que é o meu queridinho, o meu preferido, o meu predileto, o trem. Se você perdeu esse vídeo, dá uma olhadinha aqui que você vai saber bastante sobre viajar para cidades na Europa ou para países na Europa usando o trem. Mas eu entendo que existe um inconveniente quando você usa o trem de longa velocidade, né? Quando você vai de um país a outro, você vai usar o trem de longa velocidade muito provavelmente, que é uma viagem que não é muito barata. Então eu vou falar nesse vídeo aqui sobre um tipo de viagem que é mais em conta, que é a de avião. Quando você sai daqui, você está na Europa e você resolve fazer alguns trechos dentro da própria Europa, você pode escolher uma companhia de baixo custo. E as companhias de baixo custo da Europa são realmente de baixo custo e é bem barato. Só que tem alguns inconvenientes também. Embora a vantagem seja não pesar muito no seu orçamento de viagem, tem algumas desvantagens que, se você não ficar atento, pode fazer com que essas viagens sejam até mais caras do que a viagem de trem. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber: franquia de bagagem. Essas viagens de baixo custo não permitem não permitem mala despachar bagagem, não permitem. Ou melhor, você até pode despachar bagagem pela companhia, não é que a companhia não permite. Essa tarifa de baixo custo não permite despacho de bagagem. Então, se você comprar uma passagem dessa e tiver bagagem para despachar, a passagem vai ficar bem mais cara, o custo da viagem vai ficar bem mais caro, porque você vai ter que pagar esse despacho, essa bagagem despachada à parte, e não é barato. Então, nesse exemplo que eu estou dando, a pessoa já está na Europa, você já está lá na Europa e resolve fazer alguns trechos. Ou você daqui do Brasil mesmo, você já planejou que você vai de um lugar para outro, do outro para o outro, do outro para o outro. E você vai na internet, busca alguma passagem, alguma companhia europeia, uma passagem que seja mais em conta, mais barata, e você vai pagar bem barato. Tem algumas passagens que você paga 20 euros, 30 euros, é bem barato, às vezes até menos, dependendo se você procura, dependendo da época, se você procura bem, você consegue encontrar até mais barato do que isso. Mas você tem que saber que a bagagem não pode ser despachada. E se for despachada, você vai pagar mais aí uns 80 euros, sei lá, 100 euros, sei quanto. Muito mais para despachar a sua mala. Então você já tem que sair daqui do Brasil ciente que você, nesse caso, né, nesse exemplo, se você realmente quiser fazer todos os trechos de avião, você já tem que sair do Brasil ciente que você tem que ir só com a mala de mão. Isso é muito útil para quem está morando na Europa, passando um tempo na Europa, né? Está estudando, fazendo um curso de inglês, ou fazendo um mestrado, ou fazendo qualquer outra coisa na Europa. Você já tem uma base na Europa, né? Então você está lá e aí você, no final de semana, para conhecer algum outro país, você pega a tua malinha de mão e vai. Aí é beleza, aí é tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, quando você vai daqui do Brasil, se você for com mala para despachar, mala de porão, então essa não é uma boa opção. Aí você tem uma segunda opção para fazer esses vários trechos de avião, que é você já comprar daqui do Brasil. Então você entra lá no site da companhia aérea que você pretende comprar a passagem, coloca lá os trechos que você quer. Como é que você faz isso? Quando você entra no site da companhia aérea, você tem a opção de comprar só ida e volta, ou múltiplos destinos, ou multicidade, ou múltiplas cidades. Tudo significa a mesma coisa, cada companhia chama de um jeito. E aí vão abrir várias guias e você vai poder colocar lá os vários trechos que você pretende fazer. Por exemplo, Rio, Lisboa, depois Lisboa, Madrid, depois Madrid, Berlim, depois Berlim, Amsterdã e depois Amsterdã, Rio. Então, geralmente você consegue botar até 6 trechos diferentes até você voltar para o seu país. Isso é uma opção também. Claro que o custo da viagem vai ser um pouco maior do que seria se fosse só Rio, Berlim, Berlim, Rio, né? Certamente vai ser um pouco maior, às vezes é muito maior, às vezes não é tão maior assim, pode valer a pena. O inconveniente disso, a vantagem disso é que você já sabe o preço, né? Você ali já sabe o preço, já passa no cartão, se você quer parcelar ou não, você já sabe tudo, já está ali tudo definido.
O inconveniente é que você não pode mudar de ideia no meio do caminho. Então, se eu tô ali em Madrid, resolvi de repente ir para Paris em vez de ir para Berlim, eu vou ter que ir para Berlim. Ou pelo menos eu posso pegar um tempo, ir para Paris, depois voltar para depois ir para Berlim. Eu não posso não fazer algum trecho, porque se eu não faço algum trecho, cai a passagem toda e você tem que comprar a passagem tudo de novo. Não vale a pena. Então, fica atento para você não correr o risco de fazer uma besteira dessa, de acabar gastando mais dinheiro quando você está tentando economizar. E outra coisa também, nesse caso às vezes a companhia aérea onde você entrou no site não faz todos aqueles trechos, mas pode ser que ela passe algum daqueles trechos para uma outra companhia aérea fazer. Isso aparece lá para você, qual é a companhia que opera cada um daqueles trechos. E pode ser que aquela companhia aérea não tenha a mesma franquia de bagagem que a sua companhia, do seu primeiro voo, né, daqui do Rio de Janeiro, nesse exemplo, né, daqui do Rio para Lisboa. Pode ser para qualquer lugar, mas essa primeira franquia de bagagem pode ser que o seu segundo voo, por exemplo, ou terceiro, não acompanhe a mesma franquia de bagagem. E aí, nesse caso, você vai ter que pagar também por mala despachada, vai ter que pagar a parte. E aí vai ficar mais caro. Fica ligado, então, se todos os trechos respeitam a mesma franquia de bagagem, que aí você não é pego de surpresa. É claro que você também pode combinar alguns trechos de avião com alguns trechos de trem. Por exemplo, quando eu fiz a minha grande viagem, minha viagem de ouro para a Europa, que foi a primeira vez que eu viajei, que eu dei um giro mesmo pela Europa, eu saí daqui, fui para Paris. Aí eu fiz o trecho, a viagem que eu fiz foi Rio, Paris, Viena, Portugal, Viena, Lisboa, Lisboa, Rio. Aí mas Glória, de Paris para Viena, você não tem trecho nenhum. Não tem problema, isso não é uma questão. Isso não é uma questão, porque eu já tinha planejado que o resto eu ia fazer de trem. Eu ia chegar de Paris até Viena de trem. Claro, não direto. Fui, rodei até chegar em Viena. Em Viena eu peguei o voo até Portugal, Lisboa. De Lisboa eu voltei para o Brasil. Isso foi até estratégico, porque eu ia fazer uma conexão longa em Portugal, em Lisboa. Eu acho que a conexão era de umas 20 horas, uma coisa assim. E eu decidi, em vez de fazer uma conexão de 20 horas, ficar de bobeira no aeroporto, ou mesmo ter que ficar rodando pela cidade esperando 20 horas, eu achei mais prudente, mais interessante eu passar 2 dias em Portugal. Aí eu passei 2 dias em Lisboa, conheci também Lisboa antes de voltar para o Brasil. E nesse caso, não interferiu em nada o preço da minha passagem, porque a TAP permite que você faça stopover. Stopover é justamente isso. Quando você, em vez de fazer uma conexão, quando você chega na Europa, ou quando você está saindo da Europa, você passar 2 dias ou no Porto ou em Lisboa, e você escolhe. Muitas companhias fazem isso. Eu sei que a Alitalia faz stopover em Roma, que não interfere no custo da passagem. Eu acho que a KLM faz também stopover em Amsterdã. E aí você olha, quando você chegar no site da sua companhia, acessar o site da sua companhia, você já vai ver ali se ela faz, se ela não faz. Normalmente vem em letras garrafais. Faça o stopover não sei onde. Aí você já está sabendo que você tem essa opção de fazer o stopover. Então você não precisa fazer todos os trechos, um depois o outro certinho, não. Você pode combinar uma parte de trem, uma parte de avião, uma parte de carro, uma parte de ônibus, que aliás são os meios de transporte que eu vou falar em seguida nos próximos vídeos. Se você gostou desse daqui, você manda lá o teu like, o seu dedinho pra cima. Se você não gostou, mete o dedinho pra baixo, não tem problema. E eu, como sempre, vou pedir pra você botar aqui embaixo o que faltou, o que você gostaria de ver, qual o assunto que você quer que eu trate nos próximos vídeos. E claro, se inscreve, ativa o sininho, porque aí assim, quando chegar o vídeo do assunto que você quer saber, você vai ser notificado, não vai perder nadinha. Então, para você não perder nadinha, você vem comigo!